Informações do Galo e com boas notícias, né, Thiago? Afinal de contas, se tá voltando o artilheiro do campeonato, eu tenho certeza que o Felipão tá gostando, hein, Thiago? Boa noite. Boa noite para você, Léo Figueiredo. Boa noite ao Edu Panzi. Primeira coisa que eu fiz foi benzer a gargantinha aqui, viu? Nesse ritmo, nesse batidão e o tempo seco, né, Léo? Hoje a Itatiaia alertou aí ao longo de todo o dia, umidade baixíssima em Belo Horizonte, região metropolitana, então temos mesmo que nos cuidar. E claro, nós que trabalhamos com a voz ainda mais. Que bom que o Edu Panzi já tá inteiro e bom pro jogo. E você de volta, né, Leozão? Vamos falar do Galo, que está se preparando mesmo com esse calorão, com esse tempo seco. Hoje, de novo, treino com mais de 30 graus de temperatura na cidade do Galo, em Vespasiano. E o técnico Felipão, Léo Figueiredo, comemorando. Ele tem agora o time completo, né? Todo mundo à disposição daqueles possíveis para atuar domingo contra o Grêmio, com o estádio lotado. Hoje ele teve o Paulinho e o Alan Franco nesta atividade, então já caminhando para a reta final de preparação do time para o compromisso de domingo. Léo Figueiredo, a informação que obtivemos que no treino de hoje o Alan Franco, ele ainda ficou na preparação física, aquele trabalho mais leve. Por quê? Primeiro que ele atuou, não muito é verdade, cerca de 15 minutos ali no finalzinho do jogo, a vitória do Equador para cima do Chile por 1-0. Muito bem a seleção equatoriana, né? Começou com menos 3 pontos e já soma aí 8 pontos, está na frente do Brasil. E o Equador vai fazendo um bom papel nas eliminatórias. E o Alan Franco entrou no segundo tempo, jogou cerca de 15 minutos. Então não é nem esse efeito de jogo que pesou para o Alan Franco hoje não ter participado integralmente da atividade. É que a volta, o voo que trouxe o Alan Franco foi bem mais desgastante, obviamente, do que o Paulinho, por exemplo, manchete da turma do bate-bola, o artilheiro do Galo de volta, o Paulinho. Esse já voltou com fome de jogo, já treinou o Léo Figueiredo de maneira integral com o elenco, até porque estava no Rio de Janeiro e não participou do jogo contra a Argentina, não entrou no jogo contra a Argentina, a derrota no Maracanã por 1-0. Então o Paulinho tá de tanque cheio, tá com o gás todo para voltar a marcar na Arena MRV e ajudar o time do Atlético nesse compromisso contra o tricolor gaúcho. Agora, Léo, os jogadores, a comissão técnica principalmente, de olho daqui a pouquinho na rodada do Brasileirão, hein? 6h13, você tem aí os jogos, tem o Botafogo em campo, daqui a pouquinho às 7 horas, na estreia do Thiago Nunes no comando do Fogão, e tem depois o Flamengo contra o Bragantino. Flamengo ali juntinho do Atlético na classificação, o Bragantino também logo à frente, e o Botafogo, vice-líder, liderou o campeonato aí todo e agora vai tentar o Thiago Nunes recuperar a condição de líder do Brasileirão. Claro, o Galo está inserido nesse bolo, tá ali sonhando com o primeiro objetivo, que é mais realista, mais palpável, digamos assim, que é o G4, Léo, mas por que não? Se Botafogo continuar bobeando como tá, se o Galo continuar regulando nessa reta final de campeonato, por que não beliscar o título? E você vem falando isso aqui já há algum tempo na Itatiaia. Eu queria a opinião sua e do Edu. Não sei se Flamengo e Bragantino, bom, é o empate ou uma vitória do Flamengo para segurar o Bragantino. O Botafogo e o Fortaleza, aí tem que dar o leão de aço, ver se o Fortaleza se recupera e continua afundando o Fogão. Isso aí pensando em G4, mas claro, tendo que fazer a sua parte no compromisso de domingo contra o Grêmio. Agora, Léo Figueiredo, acaba o asterisco na tabela, hein? Hoje, pagando aí os jogos atrasados, a coisa começa a regular e o campeonato sem asterisco, sem negócio de jogo a menos para todo mundo no Brasileirão, né, Léo? Volta, como disse o Paulo Autuori ontem na entrevista coletiva dele, a verdade do futebol, a verdade do campeonato. Todo mundo com o mesmo número de jogos. Como disse o Thiago Reis, hoje temos 2 jogos pela rodada. Fortaleza e Botafogo jogam daqui a pouco às 7 horas e às 9h30 o Flamengo encara o Bragantino. Odu, olhando para a tabela de classificação, lógico que entre Botafogo, jogo contra o Fortaleza, bom para o Galo, uma vitória do Fortaleza. Para segurar o Botafogo ali com 60 pontos, o Galo tem hoje 57. O Bragantino tem 59 e o Flamengo tem os mesmos 57 do Galo. Nesse aí, o que se considerar? Uma vitória de alguém ou um empate para cada um só fazer um pontinho ali? Ô, Léo, sempre o empate é o melhor resultado, né? Quando há um confronto direto de equipes que interessam a outra, o empate entre Flamengo e Bragantino seria o melhor resultado, até pensando na rodada seguinte, na 34ª,
Se Flamengo e Bragantino empatam agora e perdem na rodada seguinte, o Atlético ganha do Grêmio, ele passa os dois. No critério de desempate. Então, ficaria muito bom pro Galo, mas nesse confronto especificamente, né, que vai eliminar o asterisco na parte de cima da tabela, empate é o melhor resultado. É verdade, concordo contigo, Edu. Ô, turma, tá chegando aquele período que a gente ama. O final de ano é uma delícia, né? Momento de reunir a família e os amigos, compartilhar alegrias e brindar a vida. Época de encher os corações de gratidão e as mesas de receitas ainda mais saborosas. Então, vocês sabem do que eu tô falando, né? Final de ano fica muito mais gostoso com a Saudale. Celebre a magia dos sabores e boas festas com a Saudale. Volto contigo, Thiago Reis. Pra te dizer, Léo Figueiredo, dessa preparação do Atlético agora reta final, né? Mais 2 treinamentos, amanhã e também o compromisso de sábado, e aí fecha a preparação, tem concentração, jogo importantíssimo. Notícia que o Cláudio Rezende já destaca há algum tempo, a situação dos ingressos, né? O Atlético vai voltar a jogar com a Arena MRV lotada, isso é fundamental, muito importante para a sequência do Galo, pensando nesse confronto direto contra o Grêmio. Andredo, provável time do Galo, não deve fugir disso, de Gemerson, aliás, Emerson, o Gemerson tá voltando, né? A novidade, o Lemos tá confirmado, inclusive de contrato renovado, o Rabelo cumpre suspensão e o Everson tá como novidade voltando ao gol do Galo. Então o Everson volta ao gol do Atlético com Saravia, Gemerson, Lemos e Arana. O Otávio com Alan Franco, voltando aí da seleção, já também ficando à disposição. Zarate, Rubens, Paulinho e Hulk. Fica essa expectativa pelo julgamento do Hulk, que vem na sequência da temporada, né? Já marcado, semana que vem aquele gesto ainda do jogo contra o América. E curiosamente, eu tinha percebido no último jogo na Arena, o Hulk dificilmente foge de entrevista. Eu não me lembro de um episódio que ele não tenha parado para falar. Isso aconteceu no último jogo, ele passou direto, óbvio até, imagina uma orientação jurídica para que ele não se exponha a falar a respeito do caso, que ele será julgado certamente na semana que vem. E aí vamos aguardar, né, qual será a pena do tribunal pro Hulk. Para fechar, Léo Figueiredo, a política do Atlético, né, lembrando que vem aí a primeira eleição de associação no clube, agora a SAF comanda o futebol, vai ter eleição na associação. O atual presidente, Sérgio Coelho, que é alinhado aos mandatários da SAF, né, aos 4 R's, vai para a reeleição. Desta vez com uma novidade, sem o Zé Murilo Procópio, o Márcio André, conselheiro de longa data, mais de 30 anos, foi integrante do Conselho Fiscal, mesmo com um probleminha de saúde, aceitou o desafio e estará ao lado do Sérgio Coelho nesse pleito. Agora já tem uma chapa, que é do Bolivar, nosso companheiro cronista, morou na Europa nos últimos anos, estava se especializando em gestão. Ele confirmou através das suas redes sociais, o Bolivar, que também vai tentar a candidatura à presidência da associação. Vale lembrar, Léo Figueiredo, a SAF do Atlético tem um modelo diferente, né? A associação tem 30%, então participa ainda, tem uma cadeira importante, ativa no futebol do clube, não é como a maior parte das outras SAFs, né? 90%, 98%, e aí a associação só cuida de clube. Não, no caso do Atlético, vai cuidar dos clubes também, mas tem essa cadeira importante também dentro da SAF. Então vamos acompanhar agora os desdobramentos, né? Registro de chapa, presidente Sérgio Coelho indo para a reeleição, se vão aparecer outras chapas, mas estão aí as cartas na mesa para disputa eleitoral no Galo. Técnico Felipão, amanhã, puxando essa preparação do Galo para pegar o Grêmio no domingo, viu, Leozão?